Olá pessoal, Eric Bastos da Bastos Treinamento e mais uma dica. Primeiro agradecendo a vocês que estão inscritos no nosso canal, que vem visualizando nossos vídeos, participando, dando seu ok, seu like, sua opinião, deixando um comentário, isso é muito bacana. Lembrando sempre que nossos vídeos têm um propósito, São dicas técnicas em cima do que o nosso seguidor se propõe, o que ele pergunta. Então hoje a pergunta vai para a Suzy, lá de São José dos Campos. Tudo bem, Suzy? Como é que tá as coisas por aí? A Suzy, ela tem um Chevette ano 79 e tá dando problema de, o famoso, tá afogando o carburador, A ideia aqui hoje, Suzy, não é dar curso de carburação, é apenas passar alguns detalhes sobre carburador que muita gente desconhece, O carburador, eu costumo brincar e dizer que ele saiu de linha, e ninguém aprendeu a mexer com o carburador, a verdade é essa. Primeiro que trata-se de um componente muito minucioso, muito cheio de detalhes e rico em procedimentos, Mandar um abraço aqui para o professor Cardoso, que quando eu fui trabalhar com ele, isso há uns anos atrás, na oficina dele, na Carbumax, eu tive o prazer de ser apresentado ao carburador por uma pessoa muito competente, que é o professor Cardoso, Hoje um dos melhores mecânicos que eu conheço até hoje, técnico, muito técnico, Então eu tive a oportunidade de trabalhar numa oficina especializada em carburador. Isso me deu alguns conhecimentos que eu parei de cometer alguns erros que a gente vê cometer hoje no dia a dia na oficina. O cara tira um carburador, ele desmonta, lava com tino e gasolina, o que seja, bate um ar, monta e põe para rodar. O carro continua dando falta, o carro continua oscilando marcha lenta, o carro continua afogando e ele começa erradamente fazendo o quê? Modificando o gilet, aumentando a giglagem, diminuindo a giglagem. Gente, lembrando que quando um veículo sai de fábrica com um carburador, a giglagem dele é trabalhada de acordo com a necessidade daquele veículo. Se você aumenta ou diminui esses valores de giglagem, você pode estar pondo em risco o motor, ou por excesso de combustível ou por falta do mesmo. Beleza? Suzy, o teu problema é veículo afogando. Normalmente isso está relacionado a quê? A uma possível sujeira no giglê de marcha lenta, a uma possível sujeira na agulha que faz a vedação do conjunto da boia, pode estar relacionado com o nível da boia. Então tudo isso contribui para que o veículo venha afogar. Ok, Suzy? Eu vou detalhar aqui outras coisas que podem alterar o funcionamento do teu carburador. Por exemplo, esse daqui, esse aqui é um carburador que equipou durante muito tempo a linha Volkswagen, dupla carburação, o 1600, Então tá aqui. Esse carburador nós temos o que aqui, um giglê de marcha lenta, Isso poderia te dar esse problema. Lembrando que o teu carburador, eu vi pela foto, trata-se de um DFV. Mas o que você tem nesse, você tem no outro. Vai mudar a posição das peças. Isso é um giglê de marcha lenta, Que erradamente o pessoal muda a obturação dele, abre mais ele, tentando corrigir uma falha do sistema, alterando a giglagem. Isso você contribui para um consumo, contribui para a emissão de poluição, Então vamos lá. Giglê de marcha lenta, o que você tem que fazer com ele? Você tem que remover o mesmo, E erradamente nós temos a mania de soprar com a boca, isso não é legal, porque você pode se contaminar, é combustível. Passar um ar aqui, bater um ar para que limpe esses orifícios. Às vezes pequenas sujeirinhas se incrustam aqui dentro e te dá uma marcha lenta irregular. Outra coisa, na colocação desse gilet, o pessoal tem mania de apertar ele exaustivamente. Quando você aperta ele muito, o que é que você faz? Você danifica o alojamento dele, onde ele faz a vedação dele. Você vai ter o quê? Você vai ter uma passagem a mais de combustível, isso vai alterar a tua marcha lenta, ok? Isso faz ele afogar. O que mais faria teu carro afogar? Como eu falei agora há pouco, na boia. A boia do carburador, com o tempo ela tende a encharcar, ficar pesada, então ela não flutua dentro da cuba. Como ela não flutua dentro da cuba, ela baixa. Quando ela baixa, ela leva junto consigo o agulheiro, O pino de vedação da agulha, Que trabalha junto com essa cápsula aqui. Tá legal?
Então, essa cápsula também, ela não perde a vedação por si só. O que acontece muito com essa cápsula? Ela também desgasta esse pino aqui, ó. Tanto é que, basicamente, os últimos carburadores que saíram com esse tipo de agulha, saíram com a ponta aqui de Viton, tá? Que propiciava uma melhor vedação, ok? Então, o que você fez? Se você verificou o giglete de marcha lenta e ele tá ok, não está com nenhuma sujeira, tá tudo ok, remova a tampa do carburador e verifique como é que está a boia e a agulha. Mas não é só trocar. Não é só trocar. Para você fazer a regulagem da boia, você vê que ela dispõe de algumas linguetas aqui, ó. Essa, tá? Que vai determinar o tanto que a agulha vai se deslocar. Eu vou aumentar o quê? Minha vazão, tá? Essa outra aqui, ó, vai me propiciar o tanto que a minha boia vai se distender, tá? Para melhorar esse curso da boia. Essas duas peças interferem muito no nível da cuba, que vai determinar se vai dar falta ou excesso. O mau estado dessa boia também impede uma boa vedação da agulha. E lembrando que muitos carburadores, Suzy, dispõe de uma tela aqui e nós, quando vamos montar esse carburador, muitas vezes não nos atentamos a essa tela, montamos sem. Isso faz o quê? Com que qualquer sujeirinha que tenha passado pelo filtro venha direto para a agulha, que é muito sensível. Agora, partindo mais para uma parte mais técnica ainda, existe uma coisa chamada ângulo de abertura do corpo borboleta aqui, ó. Isso daqui muita gente desconhece, né? Muita gente desconhece. Tanto é que muitos carburadores vêm com isso aqui regulado de fábrica na bancada, tá? X o ângulo de abertura. E nós, erradamente, a gente vem aqui e faz o quê? Mexe no parafuso de que altera a abertura dessa borboleta, ok? Seria esse aqui, tá? Esse parafuso, você soltando, você diminui a aceleração, você apertando, você aumenta, tá? Mas existem valores prontos que o fabricante nos fornece para que você, na bancada, com o auxílio de um calibre de lâmina, você veja o ângulo de abertura dessa borboleta em marcha lenta. São dados técnicos, tá? Outra coisa também, que o pessoal passa batido em relação à carburação, as condições da junta do coletor também interferem numa boa marcha lenta. Se eu tiver qualquer entrada de ar falso aqui, ó, eu tenho uma alteração no meu carburador. Se eu tiver a base do meu carburador empenada, eu também vou ter uma marcha lenta alterada, tá? Então são coisas que muitas vezes passam desapercebido do profissional aqui fora, porque ele acha que carburador é simples e carburador não é simples, tá? Carburador não tem nada de simples, tem muito estudo envolvido, tá? Que outra coisa eu gostaria de chamar a atenção aqui no carburador. Por exemplo, na hora que nós vamos fazer esse movimento aqui para saber se está injetando. Ok, quando eu faço esse movimento, eu aciono quem? Essa parte aqui que é o diafragma. Quando eu faço isso, ó, para acelerar, tá? O que eu tento obter com isso? Minha injeção rápida. Agora que começou o problema, tá? Porque você disse que seu carro, Suzy, ele também costuma, quando você acelera, ele dá uma cabeçada. Duas coisas, ou não está injetando, ou está injetando em excesso, mais uma outra opção, ou fora da posição, porque existe o alvo de injeção, tá? Outra coisa também que não se leva em conta, quando você desmonta um carburador na bancada, o fabricante te fornece uma tabela onde, só um exemplo, a cada 10 injetada, quantos ml eu tenho que ter? Isso vai me dar uma projeção de vazão de combustível, tá? De quanto que vai ter a cada 10 injetadas, quantos ml eu vou ter. Isso daí o fabricante pede que seja visto, tá? E como que eu faço essa regulagem, Suzy? Aqui, ó, tá? Nessa parte. No teu carburador DFV, você não tem esse tipo de diafragma. É um pistãozinho interno, tá? Acionado internamente, mas você tem onde você pôr calços, onde você diminui ou aumenta o volume injetado. Ok, Suzy? Uma outra coisa muito bacana que é importante em relação a carburadores, além das juntas, trocar as juntas, boia, agulha, é uma manutenção preventiva, né? Você fazer a limpeza dos carburadores, pelo menos de um ano a cada 10 mil.
é o recomendado, né? Eu espero ter ajudado, Suzy. A ideia foi falar um pouco sobre a marcha lenta do veículo, algumas particularidades. Só mais uma aqui que o meu assessor aqui está me dando um alô, que tem alguém ligando para a gente e está perguntando como regular a dupla carburação da linha Vox, por exemplo, né? Da linha Vox, dos Alfa TI, lembram dele, gente? Então, são vários carburadores. Então, no instante que eu acelero, os mesmos têm que ter o mesmo ângulo de abertura, o mesmo volume injetado e a mesma aceleração. Ok? Beleza. Como que eu vou conseguir isso? Eu costumo brincar. Tem gente que diz, o meu mecânico regula de ouvido. Então não é mecânico, ele é músico. Não é? Que temos que ter o quê? Os equalizadores. Tá? Equalizadores. Foram ferramentas que foram desenvolvidas na época para carros dupla carburação, para que você equalizasse e que os dois tivessem o mesmo ganho, o mesmo rendimento, para que o motor tivesse um bom funcionamento. Sem equalizador é adivinhação. Existe todo um processo de regulagem. Depois tivemos os carburadores eletrônicos, que o pessoal tinha mania de mexer nas regulagens. Gente, os carburadores eletrônicos em particular são carburadores muito complexos, né? Ele é um elo entre a injeção eletrônica e o carburado. É um elo de ligação. Ali é onde tudo se transformou para a injeção eletrônica. Esses carburadores, os processos dele, rotação de marcha lenta através de uma bomba de vácuo, marcha lenta com giglês eletrônico, tudo isso foi desenvolvido para uma melhoria do veículo. E o que a gente vê quando a gente pega aqui é muitos carburadores mutilados, né? Cortado fio, eliminado sensores, atuadores. Gente, é muito complexo. Vai além do que a gente imagina, que é só abrir, bater um ar e pôr no lugar. Existem carburadores que você tem que fazer o teste de bancada, os ajustes na bancada, para depois então levar para o veículo. Referente, o Agnaldo está falando aqui para mim que ele trocou boia, agulha, regulou a altura da boia e da agulha de acordo com o pé do fabricante, certo? Lembrando, gente, que existem gabaritos, tá? Gabaritos para você ajustar a altura da boia. Mas se não tiver o gabarito, com um paquímetro, você tem acesso tanto de abertura da boia, você consegue, através de um paquímetro, regular isso aí, tá? Não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas dá para fazê-lo. O que não pode fazer é de olho, tá? Ele está falando que ele já trocou boia, agulha, é outro carburador, inclusive. O Agnaldo, eu vou sugerir que você verifique a pressão da bomba. A pressão da bomba. E pelo que você está me falando, Agnaldo, pela foto que você me mandou, vocês eliminaram aí a mangueira de retorno desse carburador, né? Isso, é o mini progressivo. Vocês eliminaram a mangueira de retorno. Agnaldo, essa mangueira de retorno ela é importante, por quê? A bomba te manda um X de pressão e o carburador, a boia, suporta Y. Quando você elimina esse retorno, essa sobrecarga vai sobre a boia, que não aguenta essa pressão e acaba você tendo todo esse problema. Faz o seguinte, volta lá, recoloca a mangueira de retorno e me procura. E verifica também com o manômetro, vê que pressão que está dando, consulta a tabela do fabricante e vê quanto que pede de pressão nessa linha, tá? Fala-se muito que hoje, a injeção eletrônica tem que ter o manômetro para medir a pressão. Ótimo, carburador já tinha e a gente nunca verificava isso e muitos defeitos que nós tínhamos no veículo, nós ficávamos sem saber. Só para lembrar, uma base empenada, você tem uma péssima regulagem, você não consegue regular e não tente ajustar no giglê. O giglê é tabela. Consulta a tabela do fabricante, se ele pedir tal número, tal valor, tal número, tal valor. Não tem que inventar. Ok? Olhou a base, tá tudo ok? Veja se os eixos não estão engripando, tá? Segundo estágio, primeiro estágio, se não estão engripando. Se tem folga para não dar entrada de ar falso, beleza? Verificar se as giglagens estão corretas. Se tiver dúvida, troque. Isso aqui é baratinho, troque a giglagem, beleza? Bacana. Verifique também as condições de boia, agulha, giglê de marcha lenta. Diafragma é para ser substituído. Diafragma é para ser substituído, tá? Então, lembrando, carburador não é para aventureiro. Carburador é para quem conhece. E tem um detalhe. Hoje,
não é que está mais fácil, mas hoje a gente consegue conversar com a máquina através de um scanner. E no tempo do carburador, não. No tempo do carburador, era você, teu know-how e a máquina. Tá legal? Suzy, espero ter ajudado. Só mais uma coisinha, Suzy. Lembrando que existe os kits, pronto, tá? Compatível com o teu carburador e todas as pecinhas. É trocar, ajustar. Qualquer coisa, se tiver dúvida, entre em contato com o nosso suporte técnico, que será um prazer passar para vocês. Pessoal, a ideia não foi dar curso de carburação, foi apenas um bate-papo e tirar uma dúvida da Suzy, que acompanha nossos vídeos. E mandar um abraço aí também para São José, o Marco Antônio. Durante muito tempo aí trabalhou na GM, na parte de mecatrônica, robótica. É fera. Um forte abraço aí, Marco Antônio, e toda a sua família. Ok? Suzy, beleza, espero ter ajudado. E vocês que viram o vídeo, deixam um like, um comentário, uma questão, que será um prazer entrarmos em contato com vocês e elucidar dúvidas. Lembrando que abaixo do treinamento faz vídeo para você.